aqui é a Gabi Galvão. Sou a Mai Silva, estamos aqui no Pode Falar Mesmo. Isso, o podcast que nasceu da ideia aí de ler várias histórias aí, de comentar os dilemas do mundo corporativo. E hoje a gente está pensando em vários formatos aqui para o nosso podcast. O primeiro... Primeiro, como vocês viram, a gente contou uma história anônima, né? Que vocês têm que continuar mandando pra gente, né? No Gmail. A gente vai colocar o link aqui para vocês mandarem. Ou se não, nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, você também pode entrar em contato com a gente. A gente também criou um episódio de reflexões, então... entre os episódios de vídeo aí de 1 hora, vão rolar algumas reflexões sobre temas, né? O primeiro tema foi autenticidade, então serão áudios meus e da Mai. E hoje a gente está estreando um novo formato, né, Mai? Hoje a gente vai estrear um novo formato que a gente gosta. A gente é criativa, né? A gente é criativa, juntou 2 pessoas aqui muito criativas, Ares, Leão, essas coisas. E a gente vai começar hoje com uma convidada, super convidada aqui. Nossa série, né? Isso, é muito interessante que a gente é Ares Leão e a nossa convidada é Ariana com ascendente em Leão, então deu tudo certo. Hoje a gente tem aqui com a gente a Dani Tofano, uma super amiga que eu conheci num grupo de mentoria maravilhoso. E a gente formou um grupo muito legal de mulheres, onde a gente se encontra, debate sobre temas de carreira. E eu vou passar a bola para você, Dani, para você se apresentar. Olá, tudo bom? Prazer estar com vocês, com a Gabi, com a Mai. Estou muito feliz aqui. Enfim, estou animada para nossa estreia aqui no podcast. E eu sou, que nem a Gabi adiantou, né? A gente se conheceu lá no grupo de mentoria, foi um prazer. A gente troca muito do mundo corporativo. Eu tenho uma vivência que eu vim do corporativo, tive ao todo mais de 20 anos aí em áreas de liderança, dentro de instituição bancária, que é um ramo bem tranquilo. Bastante, que quase não acontecem histórias, bem Quase. pouco, né? E agora eu tô me dedicando realmente à mentoria de carreira de mulheres em processo de liderança que querem avançar, que querem dar outros passos, encontram algumas dificuldades, que afinal de contas a gente sabe bem desse universo, né? E tô nesse desafio aí que tá muito prazeroso aí de ajudar outras mulheres a avançarem na carreira que nem eu consegui aí ao longo dessa trajetória. Muito legal. Muito legal. E mais adiante a gente vai explicar um pouquinho o que é a mentoria, né, Dani? Se explicar. Perfeito. Eu faço mentoria, super recomendo. A gente se conheceu num grupo e é É. assim que a gente vai conhecendo pessoas e se desenvolvendo, né, Mai? Eu acho que é legal falar sobre esse tema de mentoria, porque tem muita gente que tem preconceito. Veio o negócio do coach, a galera falando, sabe? E assim, na minha carreira, eu acho que eu cresci muito com troca de pessoas, né? Eu acho que a gente até falou no primeiro episódio, no episódio 0, pra quem não escutou, a importância de ter um patrocinador na nossa carreira, né? De ter alguém que nos banque na empresa e tal. Mas às vezes você não vai ter esse cara logo de cara. E aí, o que ajuda a gente? Essas pessoas, a rede de apoio, mas se você conversasse com alguém que já passou pelo que você tá passando, Maravilhoso. ou alguém de fora que não tá na sua empresa para trazer um olhar profissional, fica diferente, né? Então, a mentoria, eu já trabalhei em algumas consultorias, né, grandes, e a gente tem projetos dentro, interno, que fazem mentoria. Então, eu sou mentora de pessoas, eu também recebo mentoria, tem mentorias internas e tem mentorias externas, que é o caso da Dani, que ela contou aqui, porque às vezes a gente precisa trocar com gente que viveu outras coisas, outras formas, eu acho que isso é muito rico, né? Então, Eu acho que a questão da mentoria é muito rica para você acelerar a trajetória das Boa. pessoas. Porque como você vivenciou aquilo, você já dá caminhos mais assertivos para a pessoa, né? A pessoa não fica batendo cabeça, que você, inclusive, bateu ao longo da sua trajetória. Você já ensina a parte mais fácil, a que vai ser mais assertiva para que ela acelere o movimento dela. Eu aprendi muito com mentores, aprendo até hoje que eu tenho mentores na minha vida e eu acho que, independente da gente ser mentor, a gente precisa ter os nossos mentores, isso agrega demais. E acelerar a carreira, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, né? É uma coisa bem valiosa e um olhar de fora facilita muito E para sofre menos, né? para essa aceleração. Quem nunca, né, passou pelo primeiro momento de liderança e sofreu em saber Nossa, lidar ali com muito. pessoas abaixo, pares. E o É legal hoje é que mentoria tem de todas as formas, né? Mentoria de carreira, mas às vezes é mentoria dentro de um tema específico que você quer desenvolver, de comunicação, tem vários, né? Então acho que isso
isso que é diverso, vários profissionais, bacana. Perfeito. E aí, Dani, vou colocar você numa sabatina aqui, hein? A Ok, gente vamos. criou um negocinho aqui, gente, muito moderno, para quem tá olhando aqui a nossa urna. Muitas perguntas aqui vieram sobre tema de carreira, né? Que é aqui, que a gente sabe que a gente quer falar mesmo, que é para não ter vergonha, a gente quer que você fale Pode tudo. falar mesmo. Tá, Dani? A gente quer que você conte tudo, fale mesmo. Sobre alguns temas polêmicos também. Então, aqui é um mix, né, do que a gente recebeu, do que a gente conversa, né, de como as pessoas mandaram. E vamos ver qual que vai ser a primeira. Eu quero ver o que vai sair daí. Primeira, Gabi. Vamos lá. Vamos ver aí. Eu vou falar primeiro aqui, então. Vamos lá, olha só. Boa essa, gente. Por que tantas mulheres competentes continuam travadas na carreira? Ó, gente, vai aparecer aqui também, mas eu sou muito A moda gente vai antiga. pôr aí na edição. Mas e aí, Dani, por quê, na sua perspectiva? Olha, o que eu presencio muito, eu já presenciava no mundo corporativo, né, que eu estava até o ano passado no corporativo e presencio com as minhas mentoradas. Eu acho que a mulher, ela tem muita dificuldade de dar visibilidade para os resultados que ela gera. Sabe aquela coisa de que você foi a vida inteira, a gente foi muito doutrinada, eu acho que para poder fazer, poder entregar, né, dar o melhor de si, mas a gente não alardear os nossos resultados, porque de certa forma a gente alardear, a gente é vista como querendo se vender, Aparecer. aparecida. Então eu acho que a gente traz isso no nosso inconsciente e acaba se prendendo de mostrar o nosso valor. Coisa que os homens fazem muito bem, né, gente? Isso já a gente vê de forma bem recorrente. E quem não dá visibilidade para o que está fazendo, quem não é vista não consegue assim, se destacar. Então acaba se travando porque fica tanto no operacional, naquela questão da entrega, da entrega, da entrega, mas não mostra tudo que aquela entrega está gerando de valor para a empresa. Eu já vivi isso, inclusive. Eu não sei se vocês passaram por essa situação também. Já. Mas eu já tive muito isso na minha carreira, de eu entregar, entregar, entregar. Quando chegava no final do ano, na meritocracia, eu via uma outra pessoa que eu via que tinha entregue menos coisas do que eu, se destacando, sendo promovida, mas porque sabia tornar visível o resultado que entregava. E sabia também criar relações Ações, né? com as pessoas que importavam, porque a questão de rede de avanço é bem real dentro do corporativo. Sim. Você precisa ter pessoas que vão te patrocinar, pessoas que quando você não estiver Na na sala, sala, vão vai lembrar de falar de você, vai te defender. E tudo isso é relacionamento que você vai criando antes e que você tem que reservar tempo para criar isso, né? Sim. Porque se você ficar só na entrega, você também não reserva um espaço na sua agenda para poder criar essas relações. Então eu vejo muito esses cenários. Vocês também presenciavam lá? Sim, acho que eu tenho uma história, assim, a primeira vez que eu virei líder, né, que foi uma coordenação, eu passei exatamente por isso. Eu estava muito acostumada a ter as minhas entregas ali, o meu caderninho, as minhas metas, mas era um outro cenário, né, precisava e eu tive um pouco de dificuldade, assim, de como mostrar esse impacto, né. É muito importante isso. Sim. Eu, gente, sou leonina, né, já contei antes. Então eu sempre fui muito de falar muito sobre o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo. Eu acho que por isso que é legal de falar de perfis, a diferença de perfis, Perfil. né? Porque às vezes o que uma pessoa trava, a outra não trava, e com certeza eu tive outros desafios do que vocês não tiveram, que algumas mulheres não têm. Então eu sempre fui muito de falar, só que eu acho que a pessoa que fala muito, se expõe muito, também tem o outro lado da moeda. Pô, eu gosto de fazer marketing, nossa, a A marqueteira. pessoa é julgada A pessoa também. é julgada, né? Quem fala muito, então assim, toda vez eu tive que ser menos. O meu era o contrário. O meu era o contrário, porque, nossa, fala demais, não sei o quê. Aí as pessoas começam a duvidar, só é marketing, ela não entrega. Então aí eu tive que focar mais pra poder mostrar junto as coisas, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que são perfis e perfis, mas eu acho que tudo. Eu, né, comigo que levo da minha vida, acho que tudo ao extremo é muito ruim. Se você só faz marketing, mas você não entrega resultado, Ah, não então as coisas têm que adianta. estar andando, né? Tem que estar junto. Precisa. Você entregar bem, fazer um bom resultado, mas mostrar também o bom resultado que você está fazendo. Saber Não falar adianta. dele, né? Só que o que a gente sabe que existe, né? Que aqui pode falar mesmo. Existe aquelas pessoas que só falam, só Exato. fazem o marketing e não entregam. E aí, por isso que aquelas pessoas que falam ficam com esse viés, a gente olha com aquele viés, pô, ela tá falando, mas ela não faz. Então, acho que como que a gente consegue equilibrar isso, né?
Perfeito. mas Eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo. E até mas para isso a gente pode usar um monte de técnica, né? Eu acho Boa. que quando a gente tem técnica para poder dar essa visibilidade do resultado, a gente corre menos risco de ser julgada que nem você foi, entendeu? Mas é assim, e são técnicas que realmente você consegue nortear mostrando o resultado e tirando o viés de que você tá querendo se vangloriar, sabe, daquela entrega. Isso. Mas assim, eu queria só fazer um comentário. A Mai, ela já tem um dom de falar, assim, desde... Conheço há muito tempo. E você veio com isso de fábrica, né? Pois é. Perfil maravilhoso. Pois é. Mas eu tenho notado que mulheres, elas vão por um caminho, a grande maioria, um caminho mais tímido. Tipo, alguém vai ver o que eu tô fazendo. Eu posso ficar aqui fazendo, e no final do ano, meu gestor vai me dar uma estrela de parabéns, como se fosse na escola, sabe? Isso não... Eu acho que Os homens existe cativam diferente. mais esses caminhos. Não, mas né? tem uma pesquisa também, né, numa das consultoras que eu trabalhei, que a gente fala muito que existe, é comprovado que as mulheres, elas não se candidatam para vagas da mesma forma que os homens. Então, por exemplo, você tem que ter, sei lá, 10 requisitos para uma vaga. E aí a mulher vê, puta, tá faltando esse e esse. Ela não Ela espera ter aplica. 100%. Ela quer ter 100%. O homem, não, eu consigo. Ele vai. E eu acho que não é só pra vaga, isso funciona pra qualquer coisa na vida. O cara tem alguma. O homem, ele tem mais esse negócio, beleza, se eu errar, tudo tranquilo. A mulher talvez ela mais preocupada de errar. Então, acho que esse viés. Eu também tenho isso, né? Então, assim, sou mulher também. Então, tem alguma vez você fala, poxa, não, será? Mas você se arrisca mais. Se arrisca mais. Tem a questão de se arriscar, né? Então, acho que o homem tem esse negócio, ele se arrisca mesmo ele não estando pronto. A mulher quer se sentir pronta pra se arriscar, né? Eu acho que é por isso que o pessoal trouxe a pergunta aqui de que as mulheres travam justamente porque elas esperam estar 100% perfeita. E você não precisa né? Que nem eu tive um episódio que você falando me veio à cabeça, que foi muito interessante. Eu tive um gestor que um dia ele virou para mim no feedback e ele falou: para de querer ser a aluna nota 11. Olha, eu adoro esses feedbacks, porque Sabia? marca. Exato, marca, porque faz tempo. E eu lembro como se fosse hoje. E foi um estalo pra mim mesmo, sabe? Porque eu caía nessa questão de, tipo... Fazer o checklist, né? Exatamente, de fazer o checklist. Aí tinha que estar tudo perfeito na minha cabeça, né? Tinha que estar tudo perfeito, daquela coisa de eu olhar e falar, não, tá realmente 100%. Aí eu ia entregar, eu ia apresentar em alguma reunião e tudo mais. Ele falou, chega, para de ser a garota nota 11. Tem gente que tá com 8 e tá entregando, tendo visibilidade, tá indo. E você tá presa querendo ser a nota 11. Sabe, foi tão bom esse feedback que eu levei pra vida. Hoje eu falo até para as minhas mentoradas, quando eu vejo que tá nesse viés, eu falo, para, eu resgato esse feedback. É maravilhoso. Pra poder usar aí nos exemplos e pra dar essa noção, sabe? Muito legal. Acho que se alguém que tá escutando já teve esse negócio de nota 11, é legal, comenta aqui também, compartilha, porque aí você vai ficando rico pra gente ver que nós não estamos sozinhas, né? Muita mulher pensa como você pensou e a gente tem essas travas mesmo, né? Eu vou pensar, Gabi, quer sortear a próxima? Vamos ver o que vem aqui. Vai você aí agora. Pra não falar que tá com viés maiarético aí, vai você. Me arriscar aqui na pergunta. Essa é polêmica. E aí, meninas? Home office ou presencial? Onde as pessoas realmente trabalham melhor? Vou deixar com o nosso convidado. Olha, eu acho que tem contextos e contextos, na verdade. Eu acho que dependendo da atividade, você consegue se focar mais quando você está no home office. Por exemplo, eu comecei a minha trajetória fazendo orçamento. Gente, na época não existia home office, né? Mas hoje em dia seria uma atividade ótima para você fazer no home office. Porque eu precisava de concentração. Quando eu estava lá no meio de todo mundo, eu não conseguia me concentrar. Sabe qual era o horário que eu fazia o orçamento? A partir das 8 da noite, ficava até as 3 da manhã fazendo. Quando todo mundo foi embora, estava em silêncio. Exatamente. Agora, quando você fala das atividades de relacionamento, de discutir um projeto, de fazer um discovery
envolver de projeto e tudo mais, o presencial eu acho que faz uma diferença. Mas eu acho que tem que ser muito combinado mesmo para você usar, na minha opinião, né, para você Uhum. usar a questão do híbrido, por exemplo, quando faz sentido, né? Porque eu Sim. já presenciei muitas vezes a pessoa indo por uma exigência da área de recursos humanos, né, da própria empresa que precisava ir presencial, e quando você vê tá todo mundo sentado e cada um No seu É, fone. no fone fazendo uma reunião reunião pelo Teams. fazendo uma reunião pelo Teams. Aí você fala: "Gente, cadê o propósito da integração das pessoas? Para que tá aqui?" Isso. Não é? Assim, eu presenciei isso na minha É. trajetória. Aí eu falava: "Meu, gente, ia estar mais produtivo dentro de casa, não tinha pego trânsito, não estava estressado, né, por conta do trânsito, tá, né, acabava otimizando." Boa. Eu acho que a É, gente aqui mas dessa polêmica, eu acho que assim, é muito quando você defende um lado ou outro, né? É lógico que, por exemplo, tem um conforto você ficar na sua casa, você trabalha. Eu adoro trabalhar descalça, né? Assim, acho que tem um conforto. Mas acho que para algumas entregas, a conexão humana ela é importante no presencial, né? Eu sou muito fã de conexão humana, então eu acho que assim, eu consigo me conectar com humanos à distância também, remoto, por WhatsApp, online. Fiz amigos trabalhando em países diferentes também, tudo. Mas acho que para algumas coisas, o presencial. Principalmente nessa questão da relação, como a Dani trouxe, ele faz a diferença, né? Agora, acho que o desafio é como que equilibra isso, né? Porque senão parece que as coisas não funcionam se forem de um jeito. Poxa, mas eu tô perdendo tempo aqui. Mas o que que você pode fazer? Já que você tá no presencial, tenta fazer as agendas mais assertivas, já que precisa ir. E quando você tá em casa, foca naquela que você precisa ficar mais concentrado, né? concentrado. É. Então, acho que assim, né, lógico, se é só você que manda na sua agenda, é mais fácil. Agora, Exato. quando a empresa manda, fica mais difícil. Aí eu É. acho que o dilema dessa pergunta é muito como achar o equilíbrio, né? Porque é super Extrair o difícil. melhor, né, de cada modelo, né. É. Eu sou uma super defensora do home office. Eu também venho de uma área mais técnica, né? Sempre fiz compras mais ligadas à engenharia. Então eu precisava muito me concentrar, como a Dani comentou. E pra mim, trabalhar de casa rende muito, assim, quando eu tô focando numa área mais técnica, né? Numa análise, com números. Mas, até fazendo um link com a primeira pergunta, para você ser visto e para as pessoas perceberem você, você tem que estar lá no É. presencial, almoçando com as pessoas certas, Tomando Exato. café. tomando café. Tomando café. Então, acho que o híbrido é um excelente modelo. E aí tem muito essa questão da geração, né? A nova geração tá batendo muito nisso do home office, mas é importante a nova geração saber, né, geração Z, que para você crescer na carreira, você precisa ser visto lá por quem tá pegando elevador, participar daquela reunião que tá todo mundo na sala, né. É importante, acho que faz uma diferença. E principalmente quando você fala também quando você é líder, né? Porque quando fica só no home office, você começa a ficar distante do seu próprio time, né? Porque é complicado você conseguir organizar no home office para você estar tão É o presente vínculo, né. ou criando vínculo com a equipe. Na época da pandemia, foi uma época que eu fiz uma transição de cadeira lá dentro do banco e eu assumi uma equipe, né, uma equipe grande e tudo. E quando você fala, assim, tipo, até eu conhecer todo mundo Sim, foi uma dificuldade, demorou. porque imagina você conhecer 60 pessoas na época de home Online. office, tudo no online. Você criar vínculo, você como liderança nova, criar vínculo com todos os colaboradores, não tendo nenhum contato do presencial. Quando voltou a ter essa possibilidade do híbrido, fez uma diferença. Você começa a ser mais próxima das pessoas, as pessoas se sentirem, Sim. inclusive, mais à vontade com você, né? Então, para essa questão da liderança, eu acho que ter alguns dias de integração é Integração. importante. É. Eu acho que o tema fica polêmico quando, por exemplo, a liderança não pratica o que ela fala, né? Ou É. tipo, olha, gente, pode ser flexível e aí no final ela manda você todo dia tá lá. É. Né? Então, assim, quando o discurso não é igual à prática, né? Então, acho que tem que tomar cuidado, né? Acho que o mais importante aqui é a flexibilidade. Porque eu vejo muitas empresas falam que tem flexibilidade de horário, tal, para entrar, para sair. Só que, na verdade, às vezes, quando você fala vai ter flexibilidade, você tem que bater ponto É. na hora que você entra, na hora que você vai almoçar, na hora que você sai.
Então, tem coisa que não combina com a nossa legislação. Não. Verdade. Tem coisa que não combina, e aí parece que o gestor quer ruim, mas na verdade a nossa legislação também protege para ajuda, alguns né? momentos, né? É. Então você quer ser flexível, como é que você garante também que o seu líder te dê essa flexibilidade e E ajude sempre ali vai a ter pessoas se negociar, né? aproveitando do sistema para não trabalhar, né? Pode Sim, acontecer, né? De uma pessoa Pode. usar isso. Você não vai conseguir ter controle 100%, tem dos né? dois lados, né? Dos dois E lados. aí tá a assim, confiança, né? Exatamente, entra a confiança, né? Eu acho que quando você fala de modelo híbrido, home office, acima de qualquer coisa é você ter uma relação de confiança com as pessoas, né? Exatamente, isso mesmo. Muito bom, beleza, vamos pro próximo. Vamos ver aqui o Vamos que pro que a gente tem. próximo. Vamos ver o de outras coisas que temos aqui. Adoro a minha unha, espera só um minutinho. Vamos lá, olha essa aqui, hein? Essa aqui é interessante. Colocar limites no trabalho é cuidar da saúde mental ou demonstrar falta de resiliência? Ui. É. Essa. Nossa, vamos até Ai, tomar eu- uma água aqui Eu agora. vou falar, eu vou começar nessa. Começa, Gabi, começa. Eu acho que colocar limites é um grande sinal de maturidade da pessoa, mas aí precisa de bastante autoconhecimento para saber quais são esses limites, né? E, e como colocar esses limites, né? Com todo o respeito à liderança, mas eu acho que em ambientes competitivos, as empresas que eu já trabalhei têm ambientes bem competitivos também. Me desenvolvi muito, cresci. Mas às vezes a gente pode levar trabalho para casa, trabalho para o final de semana. E hoje a gente tá vendo muitos problemas de saúde mental. Demais, é. Total. É muito desgastante, né? Eu acho que a questão do equilíbrio, né, do trabalho com a sua vida, não pode ficar só no discurso, né? Você precisa realmente trabalhar isso e às vezes a forma de você trabalhar isso é colocando alguns limites. Eu já tive gestor que virou para mim e falou: não, diante do cargo que você tem que ser 24 por 24 horas. 7. Nossa Tipo, Senhora. não tem que ser 24 por 7, né? Eu tenho minha família, eu tenho minha filha, eu tenho minha vida, eu tenho que ter uma saúde física e emocional, inclusive para eu render, para eu ser Sim. produtiva. Ninguém consegue ser produtivo o tempo inteiro vivendo 24 por 7 pela empresa. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que é muito do que você falou, colocar esse limite de forma madura, né? Você levar a discussão numa linha do tipo, qual que está sendo aquela consequência, o que o limite vai estabelecer de uma maneira que não seja meio que, não entrar naquela seara de uma crítica vazia à postura da pessoa. Sim, sim. Né? Uhum. Entrar na questão da negociação do limite de acordo com os seus valores, trazendo para a mesa o que isso implica para você, o que não combina com a sua maneira de viver e deixando muito claro que diante de tudo que você tem que entregar, você vai continuar assumindo suas responsabilidades e fazendo as entregas necessárias, né? Que não é você. Até me veio uma pergunta, Dani. Ah. As mentoradas, elas vêm muito com essa pergunta de pôr limites, porque as mulheres têm essa dificuldade também. Eu percebo os homens mais. É mais fáceis, né? Elas trazem também esse ponto, porque tem o receio de ser lida como não estando disponível, sabe? Sim, Como não tendo o trabalho como uma prioridade. E, sim. E espera-se, né? Que você foi promovida, por exemplo, para uma diretoria, você tem que estar lá Exato. disponível. Espera-se. Mas assim, mas não é sustentável, né? Se você não coloca também o limite e você coordena a sua vida de uma forma que você tenha a vida, depois de um tempo você não vai conseguir nem entregar o que você precisa entregar, porque você não vai estar emocionalmente fortalecida, saudável, né? A gente precisa ter todos os Sim. aspectos da nossa vida, que nem aquela roda, né, que fala Roda da vida. a roda da vida, todos os Sim. aspectos equilibrados. Não é uma teoria, é uma prática para você estar bem, você se sente bem, né? Ou quando ela tá mais pegando para um lado, que você saiba, pô, é um momento. E nesse Exatamente. momento tô mais dedicada ao trabalho. É um momento, nesse momento tô mais dedicada à maternidade. E aí eu acho que nisso pesa muito o lado da mulher, né? Por isso que eu falo de travada de novo, voltando lá primeira, conectando, porque a mulher, querendo ou não, quando tem um filho, e eu nem sou mãe, hein? Mas eu acompanho as amigas que são são, mamães, e também no trabalho, muitas colegas de trabalho, mães, né, na maternidade.
a gente vê que tem um acúmulo de funções, tem uma sobrecarga na mulher, né, de exatamente na sociedade. Então acho que isso faz com que a mulher tenha mais dificuldade de colocar o seu limite. E homem, na verdade, não precisa colocar limite. É. Quando que o homem fala que tem limite? Gente, nunca vi. Eu também nunca vi. Desculpa, homens que estão escutando a gente. É. Desculpa, mas aqui eu posso falar mesmo. É o nosso programa, viu, Bruno? A gente pode falar mesmo, é o nosso programa, tem homem aqui, tá? Não, Mas mas é uma realidade, Não né? é? Mesmo porque a sociedade acha muito normal o homem viver pro trabalho, né? isso. E não acha normal a mulher viver pro trabalho, porque se a mulher vive pro trabalho, mas como? Você não tá dando conta da sua casa, você não tá dando atenção pra sua filha, né? Você deixou a sua filha mesmo lá, né? Você deixou, nossa, sua filha tá sendo criada pela babá, não tá sendo criada por você. Existe isso. E alguém chega e fala isso Pro pro pai? homem, não. Tipo, sua filha tá sendo criada pela babá e não por você? Dificilmente, né? Não, a gente vê que não é tanto a realidade. E esse é um dos motivos que muitas vezes a mulher, ela pensa na hora de aceitar um cargo de liderança, sabia? Porque ela Sim, já fica tive. preocupada de. É. Ela se auto-sabota, né? Exato, ela se autossabota, porque ela fala: "Nossa, como que eu assim, eu tenho o desejo de ser mãe, Uhum. aí tá vindo a proposta de eu assumir uma liderança, mas se eu assumir, eu vou ter que deixar esse meu desejo de lado". Ela entende como se as coisas fossem excludentes, mas porque ela é cobrada dessa forma, não é Sim. uma leitura vazia dela. Sim. Então, às vezes, ela abre mão de se desenvolver no trabalho, de avançar na carreira, quando ela tem esse objetivo da maternidade, por exemplo. Uhum. E muitas vezes você acaba tendo uma questão de ter consequências na sua escolha, né? Sim. Assim, eu fui mãe e eu estava numa época de trabalho que estava bem insana o trabalho e tudo mais, estava, enfim, foi uma escolha minha, inclusive, realmente eu dar uma dedicada à questão do trabalho quando eu voltei de licença maternidade. Mas isso teve consequências, né? Assim, muitas noites que eu chegava 9h30, 10 horas da noite, minha filha estava dormindo. Algumas primeiras vezes dela que eu não vi, que foram outras pessoas que viram e me contaram que ela tinha andado, que ela tinha caído o dente, sabe? Essas coisas todas. Então, você, assim, na vida real, Isso. quando você, infelizmente, ainda tem esse cenário de, às vezes, abrir mão de alguns momentos, porque naquele momento você escolheu que a carreira era uma coisa urgente aí na sua vida, né? Então a gente sofre ainda dessas escolhas, né? Sim. Mas é importante ter a escolha, né? Porque, É. como mulher, a gente tá, né, num momento que a gente pode ter essa escolha. Tem diversas maneiras de criar filhos, né? E é muito legal ver que algumas de nós resistiram e cresceram. Eu acho que toda Conseguimos. escolha, né, quando eu trabalho muito com mudança, eu acho que toda mudança, né, de profissional, seja de carreira ou mudança na sua vida pessoal para ser mãe, vai ter algumas perdas aí. Você vai ter alguns benefícios, né, de escolher a carreira, porque vai te trazer uma questão de sobrevivência, uma questão de sustentabilidade financeira, que vai ser importante para criar seu filho depois, Vai. né? Ou vice-versa. Não, eu prefiro. Então, assim, um não anula o outro, mas tem que saber, ó, essa escolha aqui tá focando esses benefícios, essa escolha aqui tá focando esse, para que lado que eu vou, É. né? E aí lidar com as perdas. Mas eu gosto de ser muito justa com os homens, viu, Bruno? E assim, eu só queria focar nas mulheres, porque a gente, beleza, tem as travas. Mas eu acho que os homens, quando a gente fala de limite, também tem um preconceito aí de achar que o homem aguenta tudo, né? Pra ele verdade. ser homem, másculo, né? Ele precisa estar forte. E aí, quando um homem tem burnout, nossa, mas ele teve burnout. É verdade. Então, homens, Não pode pedir eu ajuda, estou aqui né? para que vocês sejam vulneráveis também, frágeis também. Então, assim, a igualdade não é só para mulher, é para homem também. Então, É. eu acho que é importante trazer isso, porque sinto que quando a gente vê, poxa, mas ele estava doente, porque o homem não mostra, então a gente não consegue descobrir esse lado quando o homem está mais sensível, quando está com saúde mental, porque nem ele consegue reconhecer isso, porque a nossa sociedade não vê essas coisas, né? Então, eu acho que essa pergunta, né, que a gente tirou aqui agora de fragilidade do limite, ele veio muito pra mulher, porque a gente estamos em 3 mulheres aqui. Exato. É, Pra homem Mas também, eu acho né? que É a legal nossa levar realidade, esse lado é. do homem também, porque eu acho que o homem também tem dificuldade de. Eu tenho limite? É, De verdade. entender qual que é o limite dele, né? E vocês lembram de alguma história onde vocês tiveram que colocar esse limite, assim, para um chefe, para um cliente? Eu tive que colocar para gestor. Assim, de falar não, assim, entendo o ponto, tô entregando tudo que precisa ser entregue, até além, mas vamos colocar algumas regras.
Eu lembro até de um episódio que eu tinha mudado de área e eu tive um episódio muito ruim com o meu novo gestor. E assim, foi um episódio péssimo mesmo. Aí no dia seguinte eu chamei ele para uma reunião. Eu tava com uma semana de área. Olha só, Nossa. gente, uma semana de área, né? Aí no dia seguinte eu chamei ele para uma reunião e eu falei, aí eu montei eram mais ou menos 5 regras que eu tinha para uma boa convivência. Eu apresentei para ele, eu falei, se você não estiver de acordo com Rituais aqui. esses meus rituais, esses meus limites, Eu não eu vou. não vou continuar aqui. A partir dali, Arrasou. a gente começou a ter uma relação muito melhor, porque eu acho que como ele viu e ele teve a clareza, eu fui transparente com ele de falar até aqui eu aceito e isso eu não aceito, ele começou a se policiar para não invadir os limites que ele sabia que eu não aceitava, entendeu? Tanto que depois em uma conversa, ele falou, uma das coisas que eu mais fiquei admirado com você foi o fato de você colocar limites. Porque eu sempre tive pessoas trabalhando comigo, nunca ninguém chegou e me trouxe Falou, né? os pontos que você me trouxe. Nossa, Então E foi é uma. real, o cara não É, sabia, né? exato. Então foi uma mudança de mindset dele, inclusive. muito Tanto boa. que depois até os meus pares começaram a falar: nossa, ele mudou em algumas coisas depois da sua entrada. Por isso que a gente não tem que ter receio. Eu acho que assim tem que ter respeito, é. sempre. Você vai chegar e vai conversar desses pontos sempre com respeito com a pessoa, mas colocando quais são as suas regras, porque não adianta você ficar se ofendendo, sabe? Quando Uhum. você fica maltratando os seus valores, isso também não é sustentável. Você começa a entrar numa zona muito desgastante no seu Muito. trabalho. E fica E o frustrante, né? trabalho, Não vale a pena. assim, não dá para você ter um trabalho onde todo dia é um martírio você acordar para ir trabalhar, né? Sim. Mas você teve um case de sucesso legal. Um É, gestor aberto que escutou, né? exato. Você teve a coragem, primeiro, né? Hum, De falar, o gestor também abertura é. para escutar, porque gestores, vocês não escutam. Vamos falar a verdade aqui. A gente recebe histórias de que os líderes não são bem assim. O seu foi muito fofinho. Parabéns para ele, que a gente não sabe quem é. Se você é um gestor, comenta aqui, Oi, escutativa. parabéns, gestor. Ele teve. Se você escuta e tal. Então, eu acho que é uma história de sucesso, mas geralmente por aí eu já tive umas histórias de insucesso, né? De realmente você não conseguir nem ter abertura para falar com a pessoa de que o time tá saturado, né? E aí, como em você sentando como líder, eu acho que é mais difícil, porque você não fala só sobre você sobrecarregado, você fala sobre você e seu time. E às Exato. vezes você tem seu time sobrecarregado, e aí você quer falar sobre o seu time, mas você também tá. E aí, como é que você leva isso pra liderança acima, né? Então, eu já tive. Aqui acho que até é complicado citar algumas histórias, Alguns cases. né? Alguns cases, mas é só falar que é muito legal que você trouxe uma história bem positiva, mas que tem muita história muito ruim por aí, né? Eu tenho uma história. Também não, história ruim. Deixa a Mas Gabi é contar bom que você dela. quer a gente dar os exemplos. É, A a gente tem que Gabi. mostrar aqui que é possível ser feliz no trabalho, gente. Só pra não achar que eu sempre fui um mar de rosas, não. Também tive história ruim. Bom. Ainda tem uma história que logo que eu mudei de empresa, eu fui para um emprego novo, né? E aí eu tava conhecendo as pessoas e assim, eu era muito acostumada no meu antigo emprego, porque eu trabalhava numa fábrica, então eu saía de fretado. Então era assim, a cultura da empresa era 5 horas, todo mundo largava tudo e ia pro fretado, porque era uma fábrica numa região afastada da cidade, então eu tava super trabalhando ótimo. no meu horário, que felicidade. Aí eu mudei de empresa, e nessa empresa, dava o horário, eu olhava pro lado e ninguém ia embora. Ai, que desespero. Mas será que eu posso ir? Então. Você conversa, E aí, eu ia as pensar poucas- também. E aí, quando alguém levantava, tinha uma piadinha assim, tá desmotivado? Ah, quem nunca escutou isso? Quem nunca escutou Nossa, isso? todo Me mundo fala. escutou. E aí eu olhava. Se você nunca escutou, você é geração última. Não, mas É. assim, Essa de agora mesmo. Não, né? não é eu possível. tava achando tudo muito bizarro, assim. Então, tá me desmotivado e tal. E pra piorar, eu moro no ABC, era um trajeto de 2 horas, e eu tinha acabado de casar. Eu tinha casado em novembro, tava no recém-apartamento com meu marido. Sabe aquele Nossa. negócio? Eu quero chegar em casa, fazer É. jantar, Coisas, né? Tava na. Fazer o jantar, que lindo. Fazer um Ó, curtia dois, tá? Na... recém-casada, tá? Faz tempo, mas foi legal. Aí, Depois vai conversar. gente, eu fiquei 3 meses observando
Quando deu meu final dos 3 meses da experiência, eu chamei o meu gerente numa sala. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu acabei de casar. Eu moro no ABC. Então, assim, eu preciso sair daqui pra eu curtir minha vida em casa. Não dá, não dá. E ele mandava mensagem, tipo, 9 horas da noite, perguntando dos processos. Gente. E aí, mas aí eu percebi que ele não tinha entendido que isso era um problema, entendeu? Ninguém tinha falado. Então, geralmente as pessoas não têm coragem de falar. Não Por isso tem. que a gente quer encorajar todo mundo que tá aí a falar, porque de uma conversa pode ser super positiva. Você pode provocar uma mudança. Às vezes é difícil, né? Não é que vai acontecer, que vai ser lindo, não. Mas a gente tem que ter coragem de poder falar do que é certo. Verdade. Porque no final é certo. Se a gente não tá bem, a gente vai conseguir entregar, né? E fora que a gente culpa muito o gestor, mas como gestora, eu vou Concordo. falar, às vezes as pessoas não falam, né? Pra Exato. gente. Às vezes você não. Gente, nós gestores somos humanos. Somos ninguém, não somos ainda não. Exatamente. Estamos num Então, ponto de vista, né? então a gente erra, tem coisa que a gente faz que de repente não vai descer muito bem para outra pessoa, mas a gente não se ligou nisso. Então, se a pessoa não chega e fala, a gente vai a gente vai ter a ideia de que tá tudo funcionando bem. Exatamente. E não é nem por maldade, é porque realmente não passou na sua cabeça que aquilo poderia ser um problema. É verdade, verdade. Esse assunto tá bom, mas eu vou pegar muitas Vamos pro perguntas. próximo. Muitas perguntas aqui, eu vou focar na outra aqui. Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Para crescer na carreira, é melhor ser autêntico ou saber jogar o jogo político? Meu Jesus. Essa é Eu vou pegar desafiadora. até um snack aqui pra não ter Olha, que eu acho que essa Mai devia começar. Mai. Eu acho que essa. Gente, então, vou até ler de novo aqui, vamos junto, pra gente pensar. Para crescer na carreira, é melhor ser autêntico ou saber jogar o jogo político? Bem, eu sou uma defensora da autenticidade. Eu acho que a autenticidade, ela vai te trazer desconforto, porque aquele que é autêntico vai ter o olhar, mas também vai ser poucas pessoas que são assim. Isso vai ser uma coisa singular sua. Só que ao mesmo tempo, tem lugares e situações que você ser autêntico vai ser positivo, vai te impulsionar, porque aquele lugar tá precisando disso. E tem lugares que não vai dar pra você crescer sendo autêntico, porque o lugar não te permite. Então, eu acho que depende da empresa, depende da situação, depende da ambição, você vai conseguir ser autêntico e crescer. Agora, em outros lugares, eu acho que se você não jogar o jogo, você pode ser autêntico, não vai dar. Então, acho que jogar o jogo depende muito da sua ambição. O que é mais importante para você? Você ser autêntico com seus valores? Ou você jogar o jogo e ter uma ambição ali, sei lá, financeira, de carreira, status. Então, acho que tudo é uma questão do seu objetivo final, né? Mas muitas vezes eu acho que em alguns ambientes, você que tá naquela empresa, quer fazer crescer, você vai ter que jogar o jogo, vai ter que colocar uma skin e deixar a sua identidade para alguns momentos guardadas, né? Guardadinhas ali pra você crescer e depois, quem sabe, no outro momento você consegue voltar. Mas eu acho muito difícil esse negócio, eu que sou autêntica, é muito difícil. Toda hora você ficar, ai, agora eu sou, agora eu não sou. Agora eu sou, agora eu não sou. administrar, né? Então, é muito difícil. Então, o bom é quando você consegue unir os dois. Mas, geralmente, acho que pra crescer, não tem como crescer quando a gente fala de sem jogar, ter uma cintura ali pra crescer. Eu vejo assim. Eu acho que a questão da autenticidade, assim, ninguém consegue não ser autêntico 24 horas e o tempo inteiro, né? Chega dá. uma hora que a máscara cai. Você não consegue viver um personagem 24 horas do seu dia, todos os dias. Sim. Mas, como inclusive você conhece bem a pessoa que fala isso, você tem que tomar cuidado entre ser autêntico e não ser sincericida. Exato, boa. exato. Entendeu? Grande lição, grande lição. Você sabe, né? Nossa mentora maravilhosa. Exato, nossa mentora maravilhosa fala isso e é bem verdade, né? Porque você não pode ser sincericida. Boa. Essa que é a questão. E não significa que você não vai ser autêntica, mas é você saber
dosar a sua autenticidade. Porque senão você realmente você se mata, entendeu? Sozinho. Você não precisa de ninguém se Sim. matando, né? Na verdade, você se mata sozinho com a sua própria boca e a sua autenticidade extrema. Então, tomar esse cuidado, né? Ser autêntico, sim, mas não seja sincericida. Veja até quando você pode usar a sua autenticidade, com quem. Porque tem algumas pessoas que não adianta. Você já sabe que aquela pessoa, você não vai poder ser autêntica. Não, não dá. Então, você se segura um pouco mais naquela frente daquela situação, na frente daquela pessoa, porque toda empresa tem jogo político. E Toda. se você quer crescer, você tem que saber jogar o jogo político, entendeu? Então, não é que uma coisa invalida a outra. Boa. Eu acho que Faz você sentido. joga o jogo político na hora que tem que ser o jogo, Uhum. seja autêntica, com cuidado, sem sincericídio, na hora que você pode ser autêntica. E Boa. nesse ponto a mentoria pode ajudar muito, porque a gente tem que aprender, pelo menos pra mim, né, como é que eu vejo. Você tem que entender o que você pode mostrar e o que você deve esconder, É, né. exatamente. E aí é um trabalho de autoconhecimento, Sim, tipo, pra todo mundo. eu já tive times grandes e eu percebi que quando eu mostrei algumas facetas minhas, o time ganhou mais confiança. Hum. Mas aí você tem que entender naquele contexto daquela empresa, daquela cultura, o que vale a pena você patrocinar. Sim. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de cosméticos, que assim, o tema da diversidade era Alta. super aberto. Hum. Então, as pessoas podiam ter um nível de autenticidade muito grande, até na maneira de se vestir. Mas um banco não daria, né? Exato. Talvez. Sim. Ou agora eu tô no ambiente de agro, que é mais formal, que é mais conservador, que vem do campo. Então é um trabalho assim é um jogo de esconde e mostra. Uhum. Sim, é. Autenticidade filtrada. É bem por aí mesmo. No banco, que nem no banco é muito forte o tema de diversidade. Também cada vez estão trabalhando muito esse lado de ser como você é, né? Se vestir. Sim. Exato, de. Tem uns enfim. bancos até liberando bermuda, tem essas coisas, Tem. né? Mas você percebe que tem muita coisa, assim, que tá na cultura, mas na hora da prática, Sim. de certa forma, as coisas são levadas em consideração e as coisas são olhadas de uma outra maneira, entendeu? Então, Sim. tomar cuidado, porque também tudo que a gente fala, quando fala de cultura, a gente vai sempre vender uma coisa Sim. para fora, né, gente? Mas só quem tá vivenciando aquele quem núcleo, e principalmente quando você vai cada vez subindo mais no topo da pirâmide, você tem que ir tomando cuidado, porque O que você você fala, porque né? você vai perceber que tem coisas, contornos da cultura que não vão funcionar exatamente como está escrito. E É. você vai ter que se adequar se for o seu objetivo, ponto- se adequar, entendeu? E Sim. um ponto que eu aprendi, assim, que foi difícil, eu falei muito em terapia disso. Mas, assim, ninguém vai. Né, nenhuma pessoa vai ser gostada por 100% do público, né? Ah, Quando Sim. você decide ser autêntico, É. parte do público não vai se identificar e parte vai te amar. Exato. E aí, quando você é líder, você precisa de 100% do seu time. Sim, exatamente. Como fazer isso? Como fazer? É um Como fazer desafio. E ao mesmo tempo você tem que ser autêntico para engajar eles, para ter uma É. conexão, mas você também não pode, talvez, falar todos os seus posicionamentos, porque tem 100% do time ali que talvez metade não concorde com o seu posicionamento político, com a sua roupa, né? É Então, sempre uma seara complexa, Isso, né, é. quando é gestor, porque aí você tem que ir se moldando a Moldando. situação, aí tem a questão de você ir enquadrando o seu estilo de liderança de acordo com o perfil de cada um dos grupos e da É. situação que você está vivendo, né? Porque tem situação que você pode chegar e você pode falar totalmente a real para a equipe. Sim. E tem que Agora ser. vai ter situação Você vai que poder. você não vai poder falar totalmente a real, você vai ter que filtrar. Até porque quando você fala de um layoff, por exemplo, você vai Faz parte chegar do pro trabalho do time gestor, né? e você vai Sim, falar não pode. para todo mundo com toda a transparência da vida, né, do tipo, ó, vai ter um layoff, não sei quem vai ficar aqui. Quem vai Sim. sair, É. Então, assim, que eu você acho vai que tendo que, né, promoções, né? equilibrar. Porque eu acho que a gente tá falando alguns temas, até depois eu vou me aprofundar mais, porque a gente tá falando algumas coisas de ser autêntico, né? Então, o que é você, você. Aí eu acho que em outros momentos a gente tá falando sobre transparência
que aí é outro ponto que eu acho que não tem a ver com autenticidade, mas é transparência de processos burocráticos ou processos sigilosos que estão acontecendo na empresa, né? E tem a questão da verdade nisso tudo, e a verdade é outra coisa. Eu acho que são 3 coisas diferentes para depois, em algum momento, falar. Porque uma coisa é você ser autêntico. O que é ser autêntico? O que é você ser verdadeiro? E o que é você ser transparente? Isso vai ser outro episódio. Agora a Gabi esse vai... dá pano, é esse muita dá coisa. pano pra manga. A Gabi vai puxar outra pergunta agora, mas muito legal, porque parece que não é uma resposta simples, ou seja, né? Não tem uma resposta assim, vai pra esse lado que vai dar certo. Não, você vai ter que saber dosar aí. Por isso que a mentoria ajuda muito nessas coisas, porque às vezes você não. Você encontra Pô, como seu é que você ponto. faria isso? Aí vai a pessoa de fora, vê a situação e te ajuda a falar: ó, se você agir assim, você pode ser olhado dessa forma, se você agir assim, você pode ser olhado daquela forma, já aconteceu isso comigo. Então, eu acho que mentoria ela fica rica nesses aspectos. Porque aí você fala, poxa, como é que eu consigo deixar. Como é que eu consigo ser eu aqui nessa situação? Né? E aí. Perfeito. E crescer ao mesmo tempo, as pessoas entenderem meu posicionamento, me ver, né? Enfim. O direcionamento da mentora ajuda demais. Muito. Muito, muito, muito. Meu, essa pergunta é sensacional. O que pesa mais numa promoção, meninas? Competência ou ser percebida como pronta para o próximo nível? Eu tenho algumas aí? histórias dessa. Eu vou colocar aqui na ordemzinha. Quem quer começar? Eu, assim, o meu perfil, e eu demorei um pouco pra aprender na minha carreira, e com a ajuda da mentoria eu melhorei. Meu perfil sempre foi de ser a melhor aluna, né? Então, eu sempre coloquei a competência em primeiro lugar. E de fato, as pessoas precisam te perceber muito antes, né, Dani? E como Verdade. fazer isso? Como. Assim, a competência, a partir de um certo nível, principalmente quando a gente fala já de nível de liderança, a competência eu acho que ela passa a ser base. Porque todo mundo É o já mínimo. espera que você seja competente. É o mínimo que esperam de você. Sim. Você ser competente. Porque se você não é competente, você nem tá realmente, assim, não deveria nem estar mais lá, né, na mentalidade das pessoas. E é fato, né? Então, o que começa a diferenciar é a forma como você tá bem posicionada ou não na cabeça das pessoas, né? Sim. A forma como as pessoas estão te enxergando. Ela tá te enxergando como uma pessoa que vai lá, executa e é operacional, ou ela tá enxergando você como uma pessoa que pensa no resultado da empresa, que pensa em Antecipa. alternativas, que antecipa a coisa, que é estratégica. Porque aí, quando você está ainda sendo vista muito como operacional, provavelmente você não está na Promoção cabeça não das vem. pessoas com uma percepção de uma pessoa pronta para promoção. Então, acho que é trabalhar de novo, que nem a gente, até voltando um pouco para as perguntas anteriores, trabalhar a visibilidade, mostrar que você não é meramente operacional e não por demérito, gente. Todo mundo Assim. precisa, todo mundo tem um quê de operacional, porque Toda você atividade precisa tem, né? entregar, você precisa executar. Mas você não ficar presa só àquilo. Sabe aquela coisa do tipo assim, nossa, aparecer, assim, caiu o mundo, apareceu um problema, é aquela pessoa que vai resolver? Às vezes a gente acha que é um elogio, né? Sim. Nossa, lembraram de mim para essa situação caótica. Mas não, é porque no fundo, você é vista tão como operacional que quando cai o mundo, naquela coisa de organizar o caos, aí lembram de você. Mas quando é uma posição mais avançada, onde precisa do estratégico, aí você não está sendo lembrada, porque você não conseguiu mostrar que você sai do tático pro estratégico e que você tem a capacidade de seguir numa outra linha. Sim. Então, a percepção, eu acho que conta muito a partir de certo nível. Quando você está como analista e até na primeira coordenação, eu acho que a competência ainda é o que vai te mover. Sim. Agora, A partir de de lá para gerente. frente, aí a competência é o teto. Aí você vai ter que ter realmente uma percepção muito bem consolidada, a sua marca pessoal Pessoal. consolidada na mente das pessoas. O network, né? Cada vez É. mais, né? Importante. Eu acho que é isso mesmo, eu ia falar sobre isso, né? Que eu acho que depende da sua posição, né? Então depende. Em consultoria, né, como eu trabalhei muito em consultoria, essa questão dos outros te perceberem, ela é muito relevante, porque a sua imagem, ela fala primeiro, né? Vende o Você é o projeto. serviço, você é o serviço, né? O seu conhecimento é serviço. Então é muito importante como a forma como você se apresenta, como as pessoas te veem, valoriza. E é isso internamente também, né? Então, eu acho que isso conta muito. Então, no final é um mix. Mas aí minha pergunta, para ficar mais polêmico, é assim: quem tá decidindo isso? Quem tá decidindo a sua carreira? A pessoa valoriza o quê?
uma imagem, um resultado, o que que é. Quem Porque decide? quem está decidindo é uma pessoa, são duas, são três. Então, se aumenta o seu leque de decisão, você tem que ser percebida por elas. Exato. Agora, se é só uma, talvez a sua competência seja suficiente. Então, acho que depende quem Tem está que desenhar, tem decidindo. que desenhar o tabuleiro lá. Tem que É. desenhar, tem que saber fazer um mapa de stakeholders aí, entender, né? Acho que algumas mentorias fazem Exato. isso, mas eu acho que é entender quem está decidindo a minha carreira para esse próximo nível de promoção. É. Quem vai decidir? E aí, a partir disso, você vê. Eu preciso ser percebida por essa pessoa ou eu preciso me mostrar competente para essa pessoa? Até na mentoria que eu faço, eu trabalho essa questão que eu chamo de rede de avanço. Ah, legal, gostei do Quem nome. está dentro da sua rede de avanço? Quais são as pessoas envolvidas? Que é muito isso, olhar realmente para o tabuleiro e para aquele jogo político Xadrez, né? da sua empresa, para você entender quem são as pessoas determinantes para o seu movimento. Isso. Porque muitas vezes não é o seu gestor imediato. É. Já tiveram situações que eu levei nome de pessoas para serem promovidas, mas só eu estava comprada com aquela pessoa. Isso aí, não Aí, exatamente, aí adianta, por né? mais que eu visse o quanto que ela era competente, estava pronta para o próximo passo, os meus pares, as outras pessoas do colegiado, né? Porque principalmente Sim. empresa grande adora colegiado. adora. Calibragem. Calibragem, a exatamente. famosa calibragem. Não tinham essa mesma visão. Então então não é o gestor unicamente que consegue definir. Então eu trabalho muito essa questão da rede de avanço, porque é primordial para você saber qual que é o seu cenário e Sim. como você vai mexer as pecinhas para que realmente você entre na percepção e no radar de todo mundo que pode interferir por você. Boa. Quando alguém levar o seu nome, várias pessoas confirmam, ó, aqui teve impacto na minha Exato. área, comigo também, tive uma história boa, né? É. Esse é o desafio. E aí, como a gente tá caminhando aqui, né, Eu acho que tem mais. Dá tempo de mais Dá uma, hein? mais uma? Dá mais uma, dá mais uma. Vamos lá. Dá mais uma. Gente, mande mais perguntas também para as próximas que a gente for fazer. Mande perguntas. Essa pergunta é legal também, Vai é lá. sobre imagem. Hum. Imagem realmente impacta a carreira ou virou só papo de mentoria? O que vocês acham? Vou deixar vocês começarem. Olha, Quem nunca mudou o guarda-roupa quem quando foi nunca promovida? mudou, né? Quando eu fui líder, eu peguei. A primeira coisa que eu perguntei: será que eu tenho que mudar minha forma de vestir? Será que, né? Acho que a gente passa por essas crises. Maiara, como pessoa, CPF, gostaria que a gente não fosse julgado pela capa, pela imagem. Mas eu, Maiara, empresa, entendo que a gente é julgado pela nossa capa. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio disso, né? Então, realmente, como você se apresenta, como você fala, como você se veste, como você se posiciona, né? Tom de voz. Isso vai dar a sua imagem, a sua credibilidade. Então, acho que assim, imagem não é só vestimentas, digamos assim, né? Roupa, batom, acessórios, né, para nós mulheres, mas é também a forma de falar, de se posicionar, de como reagir a alguns comentários, algumas coisas. Então, eu acho que é importante. Não é só papo de mentoria, gente. É vida real. É vida real, né, amiga? Eu trabalhei numa empresa de cosméticos. Ai, nossa. E eu sou uma pessoa antes e uma depois. Eu entrei lá, eu tive que me vestir diferente. Tive que me maquiar. Porque não tem como você trabalhar numa empresa de cosméticos e não ter a imagem daquele ambiente. Eu acho que a Mai disse muito bem, assim, as pessoas às vezes relacionam a questão da imagem só à vestimenta. Mas a imagem é muito mais do que isso. A vestimenta é sim uma parte e você precisa estar apresentável, principalmente quando O você dress fala. code ali, né? Tem que estar alinhado com o dress code da empresa. Quando você vai subindo de nível, querendo ou não, espera-se um outro traje seu como uma líder, né? Principalmente quando você vai num cargo de liderança mais acima e tudo. Mas é você se atentar para o todo, porque não Sim. adianta você estar com
uma imagem ok em termos de vestimenta, mas o seu comportamento não, Esdrúxulo. exatamente, não tá alinhado, sua postura, sua comunicação não verbal. Então você precisa alinhar todos esses pontos, porque senão fica a sua mensagem falando uma coisa e todo o restante falando o oposto daquela sua mensagem. Aí, na cabeça das pessoas e no cérebro humano, o que vai prevalecer é a imagem, porque a imagem vai ter mais peso no cérebro das pessoas do que a sua mensagem. Aí você não vai conseguir ser efetiva, de repente, na mensagem que você está passando, porque as pessoas não estão te conectando com aquela mensagem. Então, precisa, e tem empresa que o dress code é muito mais rigoroso, você precisa se Sim. adequar, não tem como. Então, é um ponto relevante. Você precisa ter essa preocupação também. Sim. E branding é repetição, né? É Exato. mostrar aquela imagem com consistência. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: que imagem que eu passo? Que imagem que eu tô passando? Porque às vezes existe. Você acha que tá passando uma coisa É. e você tá passando outra. E aí, meu, e as pessoas estão te contando que você tem imagem que tá passando? Então, eu acho que é bom perguntar para algumas pessoas, os amigos, né? Pô, que imagem? Às vezes a gente faz isso no nosso grupo, né, eu e a Gabi. Pô, o que vocês acham? Que eu combino com isso, não combino com aquilo? Então, lógico, porque amigo vai ter mais facilidade de jogar as coisas na sua cara. Na empresa, talvez você tenha mais dificuldade. Mas eu acho que é importante essa abertura para você saber, pô, que imagem que eu tô passando e que imagem eu quero passar. Porque aí, será que elas estão conversando? Exato. Né? E aí a mentoria, acho que também, de novo, acho que talvez ajuda Porque nesse às vezes. negócio de crise de identidade. Terapia Exato. também ajuda. É porque às vezes você tá passando uma imagem X, mas você tá almejando Tendo ter um uma cargo. imagem Y. Exato. Aí as coisas também não vão casar, porque você não vai chegar no seu outro ponto, né? Então, como você trabalha isso para você sair do ponto A e pro ponto B? Como você trabalha a questão da sua comunicação, da sua postura, da sua imagem? E imagem não significa você tá num terninho, você tá com roupa cara, de grife, não é isso. Né? Assim, não adianta você também se vestir que nem um personagem. Eu vou lá pro trabalho, eu preciso passar uma imagem de executiva, então eu vou me vestir como uma executiva, mas se você não traz as outras questões alinhadas com isso, né? Porque aí fica puramente um personagem e as pessoas vão perceber que você tá representando. Sim, você tá atuando, né? Exatamente, vai ficar muito claro isso, né? Então. Na mentoria tem um processo para você fazer essa análise. Também para fazer essa análise, aí a gente vai e explora essa questão, tanto da questão da marca da pessoa, que nem você trouxe o ponto, e assim, eu tenho alguns exercícios que eu faço na mentoria, mas uma coisa que eu também faço de provocação é assim, se eu conversar com 5 pessoas da sua empresa e perguntar qual que é a palavra referência que você tem da pessoa A, você acha que as 5 pessoas vão falar a mesma coisa de você? Uma palavra. Olha. Que legal. E você acha que as pessoas, inclusive, vão falar a palavra que você gostaria que elas falassem? E aí, gente? Meu Deus. Uma reflexão legal. Fiz umas perguntas aqui, eu acho que não. É de se pensar. Exato. É de se pensar, A gente né? nunca para pra pensar, né, nessas... Eu acho que é um momento aqui do podcast pra gente poder parar, pensar, refletir em algumas coisas que a gente, às vezes, no dia a dia não consegue, né? Então, a conversa de hoje com a convidada, acho que foi muito pra isso, pra gente poder refletir. Acho que foi muito legal. Primeira vez que a gente faz, né, Gabi? Mais um. Muito legal. Mais um projeto legal. Só que prazer, hein? Ser a primeira honra. Muito, muito honrada com a sua presença aqui, né, Dani? Então, acho que é pra gente... E a gente quer poder trazer mais convidados também para poder falar de outras perspectivas, não só a nossa, porque a gente acredita que essa troca nos ajuda muito a ser melhor, né? A ser melhor. E aí? E eu queria saber, Dani, para as pessoas te acharem, como é que funciona a sua mentoria? Tem um prazo fixo? Como é que faz para fazer uma mentoria com você? Ah, maravilha. Na mentoria, normalmente eu faço um diagnóstico prévio, tá? Com a mentorada, com a futura mentorada, né? Porque eu tenho 3 estruturas de mentoria e a gente vê qual que é a mais adequada para o momento que ela tá vivendo. E é mais focado para mulher. E mais focado para mulher. O meu nicho realmente são mulheres, né? Porque... Homens a gente vai achar para vocês ainda, calma. Exato. Por enquanto eu não trabalho com homem, pode ser que no futuro, né? Mas hoje eu foco em mulher mesmo. Legal. É
eu digo que é uma missão um pouco de vida. Com Eu acho que a certeza. gente ainda tem tanto espaço para as mulheres florescerem, crescerem, avançar. Então, eu realmente sou muito partidária de ver a Legal. liderança feminina crescendo, sabe, ganhando espaço. E eu foco nessa questão das lideranças femininas. Aí eu tenho 3 estruturas de mentoria. Aí a gente vê qual que é a melhor estrutura que se adequa mais com o momento da mentorada, com a Legal. necessidade que ela traz nesse diagnóstico, né? E eu sempre eu parto desse diagnóstico inicial e depois a gente trabalha posicionamento, comunicação e a imagem de uma maneira global, Ai, que nem você falou. A legal. imagem como uma presença como um todo executiva também. Então, a gente embarca todos esses pontos, porque acaba sendo um sistema, né? Você precisa alinhar o seu posicionamento com Sim. comunicação, com imagem, para você ter o resultado final. Então, se quiserem me encontrar, se quiserem fazer um diagnóstico, pode me procurar tanto pelo LinkedIn, que é o Daniela Tófano, que é Tófano T-O-F-F-A-N-O. Ai, me perdoe, eu São 2 pronunciei Fs. totalmente errado o seu nome. Não, tranquilo, todo. Vai colocar na legenda, É. não é Bruno. É. O Bruno vai colocar certinho para nós. É. É, Boa. exato. E também no Instagram, me acompanhem lá no Instagram, eu trago Você dá bastante dicas, conteúdo né? lá, dou dicas e tudo, que é o @Danitófano no Instagram. Aí podem me acionar, que aí a gente entra marcando todo o E diagnóstico. pergunta, precisa ser líder para fazer mentoria ou uma Não, pessoa pode que ainda ser. não é? Não, pode ser uma pessoa que não é líder ainda, que quer quer essa ser. carreira, né? Tá Que buscando está ascensão. buscando essa ascensão, está buscando uma primeira liderança, eu atendo também. Quem vir pelo Pode Falar Mesmo tem 10% de desconto ou não? Tem cupom? Ó, Cupom, bora aí, olha, acabou. olha, ainda mais que eu tiver a honra de ser a primeira convidada, tem sim. Olha, quem me acessar vindo aqui do podcast vai ter os 10% de desconto, garanto. Oh, valeu, Bruno. Obrigada. É. Aê, muito bom. Então venham, procuram. Olha, a mentoria tá um sucesso. O pessoal que tá fazendo comigo tá gostando muito. Ótimos resultados. E assim, mentoria é uma coisa muito importante mesmo. Ela dá um direcionamento, um norte. Ela acelera de uma forma muito importante aí a carreira. Eu sou mentorada e fez muita diferença na minha vida. E eu acho que o fato de eu ter vivido todo esse mundo corporativo também ajuda demais, né? Porque é aquela questão de que eu não trago teoria, né? Eu trago muito a prática, o que eu vivi, o que eu presenciei. Como foi a política? Exato, como foi a política, como eu tive que mexer meu tabuleiro, É, sabe? o tabuleiro, é. Então, E toda às essa vezes não é questão mais um prática. tabuleiro aí pra outra empresa. Às vezes o tabuleiro seu tá ruim. É, Exato, talvez aí não tem você como pra jogar outro ali, né? lugar. Aí E você eu acho que é legal ter migra. as conversas que você tem. Mas acho que é isso. Você não coloca as peças mesmo na mesa, você não enxerga, né? É. O cenário tá propício pra mim, não tá? E aí, às vezes, é legal, pô, mentoria Tem um de mundo carreira, lá tem fora, mundo né? de coisa. Exato. E a gente fica fechado. E às vezes dá pra fazer naquele joguinho. Às vezes acho que tá mais fácil do que a gente imagina. Então, visualizar deve ser muito legal. Exatamente. Eu fiquei E sai do curiosa. automático, né? Porque às Fiquei vezes curiosa. você fica levando uma carreira no automático. Então você não se apropria da sua carreira para falar qual que vai ser o próximo passo que faz sentido para mim. Você acaba sendo levada na carreira e lá na frente Isso. você vai acabar pagando um preço de Exato. não ter tomado essas rédeas Rédeas. e cuidado da sua carreira. Excelente, amei. Obrigada. Bom, muito Obrigada, obrigada foi pela muito bom. participação. Amamos. Hum. E não deixe, gente, de pro nosso podcast continuar funcionando. Mande as histórias anônimas que a gente vai voltar, contar as histórias de vocês, os babados, as fofocas corporativas, seja aí no inbox do Do nosso Instagram, ou se não, na nossa caixa de e-mail, né? No Pode Falar Mesmo, podcast pode falar mesmo, @gmail.com, que vamos ficar aqui também. Segue a gente e comenta aqui se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Isso. E quem quiser ser convidado aqui para tocar um papo com a gente, também manda mensagem que a gente conversa e a gente faz A esse gente tá aberto. bate-papo aqui. Muito Tá bom. Fernanda? Obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Ah, a gente tem que olhar todo mundo pra lá. Tchau. Tchau.